Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru e sejam bem-vindos à nossa nona aula de redes de computadores. Essa aula nós vamos terminar o capítulo 4, ok? Camada de enlace, vamos tratar de correção de erro, protocolos ARC e controle de fluxo, páginas 89 a 100 do livro Arquitetura de Redes de Computadores, do Luiz Paulo Maia. Uma das formas de correção de erro nas redes de computadores são os protocolos ARC, no inglês Automatic Repeat Request, ok? Então são métodos de controle de erro que usam ARCs ou confirmações e timeouts. Então basicamente consiste em, se o transmissor não receber uma confirmação de que o pacote chegou no receptor de forma correta, ele vai retransmitir esse pacote novamente. Basicamente, o funcionamento do protocolo ARC é o seguinte: o primeiro quadro, então, ele vai ser transmitido, o receptor, quando receber esse quadro, vai verificar através de algum código de detecção de erro se existe algum erro. Caso esteja tudo ok, ele vai enviar um quadro de Acknowledgement ou ACK de volta para o transmissor, ok? Quando o transmissor pegar esse pacote ACK, ele vai enviar o próximo quadro a ser transmitido. Aqui nós temos então uma figura ilustrando o processo, onde da esquerda para a direita representa uma linha do tempo. Então, inicialmente o transmissor produz o quadro Q e envia, através do meio de transmissão, esse quadro Q, ok? Esse quadro Q, então, chega no receptor, que verifica através de um código de detecção de erro se o quadro está ok, e envia um quadro de ARC de volta, confirmando que o quadro Q inicial foi recebido corretamente. Da mesma forma, quando esse quadro ARC chega no transmissor, ele envia o próximo quadro Q a ser transmitido, e o processo se repete indefinidamente. A primeira forma, então, de correção de erro é a retransmissão por timeout, ok? Então, suponha que o transmissor enviou um quadro Q, mas que esse quadro Q aqui se perdeu no meio de transmissão, ok? E não chegou no receptor. O que vai acontecer então? O transmissor, após enviar o quadro, ele vai ter um contador de tempo aqui, ó, e após um certo intervalo de tempo, ele vai detectar que houve um timeout, ou seja, esgotou o tempo limite para confirmação do quadro enviado, e aí sim vai reenviar o quadro que foi enviado anteriormente, e aí sim esse quadro vai percorrer o meio de transmissão e chegar no receptor, que vai enviar um quadro ARC de volta, confirmando a validação do quadro recebido. Da mesma forma, se um transmissor transmite um quadro Q, esse quadro Q chega no receptor, que manda um quadro ARC confirmando que o quadro chegou corretamente, mas o quadro ARC se perdeu no meio de transmissão, da mesma forma vai ocorrer o timeout no transmissor, que vai reenviar o quadro Q, ok? O receptor vai receber o quadro Q novamente e vai reenviar um quadro ARC também, que aí sim chega no transmissor. O quadro ARC ele pode ser implementado de duas formas, ou como um quadro completo, contendo a confirmação dos quadros recebidos, ok? Ou seja, um quadro que contém o cabeçalho, o valor do ARC para o quadro recebido, mais o código de detecção de erro, ou eu posso inserir os valores do quadro ARC dentro do cabeçalho de um quadro qualquer que está voltando no sentido contrário. Como na maioria das vezes a comunicação entre as estações é bidirecional, o ARC é enviado junto com outros dados. Caso um receptor receba um quadro e não tenha nada para transmitir de volta para o transmissor, ok? Então ele pode atrasar o quadro ARC por algum tempo. Só que se ele atrasar demais, vai ocorrer o timeout no transmissor. Isso força o receptor a conter também um timeout ou um temporizador para forçar o envio de ARC. Okay? Existe um tempo máximo para envio dos ARCs para que não obrigue o transmissor a reenviar o quadro novamente. Então, quando um quadro chega com erro no destino, basicamente existem duas opções: aguardar o timeout no transmissor e o reenvio desse quadro, ok? Isso é semelhante ao quadro não chegar ao destino. Tipicamente isso é usado quando a taxa de erro e o custo de transmissão são baixos, ou o receptor pode enviar um outro quadro chamado de NAC, ou de Not Acknowledgement, para o transmissor, indicando que o quadro chegou, mas chegou com erro, que ele deve retransmitir novamente.
Ou, por fim, outra opção é corrigir o quadro que chegou com erro. Quando um quadro, então, chega com erro e o receptor decide corrigir esse quadro, essa técnica é conhecida como Forward Error Correction. Então, já que o receptor vai corrigir o erro, não há necessidade de retransmitir o quadro novamente pelo transmissor. Ao mesmo tempo, isso vai exigir que o código de detecção de erro permita a correção do erro, e para isso vai precisar de agregar mais informações à mensagem a ser transmitida, e com isso vai aumentar o overhead, ou desperdício, sobre o volume de dados a ser transmitido. A correção de erro é tipicamente utilizada em transmissões sem fios, devido à alta taxa de erros e ao custo de retransmissão nesse meio. Um problema que pode ocorrer também é o problema da duplicação de quadros, ok? Então, no caso aqui, o transmissor transmite um quadro Q, que chega no receptor corretamente, que envia um quadro ARC de volta. Só que esse quadro ARC se perde e ocorre o timeout no transmissor. Então, o transmissor transmite novamente o quadro Q, ok? Só que esse quadro Q já foi recebido antes do receptor. Então, esse quadro está duplicado no receptor. Isso é um problema que deve ser evitado. Um outro problema que pode ocorrer é o problema do ARC duplicado. Então, suponha que o transmissor transmita um quadro Q0 que chega corretamente no receptor, que manda um quadro ARC de confirmação desse quadro Q0. Só que esse quadro ARC se perde lentamente no meio de transmissão, ok? Ou demora no meio de transmissão, e ocorre o timeout no transmissor. Então o transmissor vai retransmitir o quadro Q0, ao mesmo tempo que esse ARC acaba chegando no transmissor e o quadro Q0 chega no quadro no receptor. Esse quadro Q0 aqui, como ele já foi recebido, ele vai ser descartado no receptor. Só que o transmissor não sabe que se essa confirmação que ele recebeu aqui é do quadro Q0 ou é do quadro Q1, ok? Então pode ocorrer a duplicação do quadro ARC no transmissor. Para evitar isso, eu tenho que numerar também o quadro ARC. Com a numeração dos quadros e ARCs, surge então o protocolo de bit alternado, ok? Então, para cada quadro Q0, eu mando a confirmação do ARC 0. Mando o quadro Q1, mando a confirmação do ARC 1, ok? Dessa forma, então, não tem problema de duplicação dos quadros. Caso ocorra um erro com a confirmação de um quadro qualquer, ocorre o timeout, mas não ocorre a duplicação dos quadros. O protocolo de bit alternado ele é super simples, mas também super ineficiente, porque a transmissão de cada quadro requer a confirmação, o que gera pouca utilização do canal. Então nós vamos ver um exemplo agora de um quadro de 4.000 bits, um link de comunicação de 1 megabit por segundo e que o tempo de propagação até o destino demora 250 milissegundos, ok? O ARC do receptor ele é muito rápido, então ele tem tamanho e tempo insignificante para ser produzido de volta. Então nós temos aqui a estação A fazendo uma transmissão via satélite através do protocolo de bit alternado, ok? Essa transmissão desses 4.000 bits em um link de 1 megabits por segundo é 4.000 sobre 1 milhão, ok? Que a gente vai ter aqui então 0,004 ou 4 milissegundos para colocar esse quadro no link de comunicação. Okay? Como demora 4 milissegundos para colocar o quadro, mais 250 milissegundos para esse conteúdo sair da estação A, passar pelo satélite, chegar na estação B, então esse caminho de ida demora 254 milissegundos. Ok? Da mesma forma, como a estação B possui a capacidade de fornecer um quadro A em 0 milissegundo, ok, imediato, então ela vai devolver que vai demorar 250 milissegundos para chegar de volta à estação B. Esse tempo aqui, do que demora para sair da estação A para chegar na estação B e voltar na estação A, é chamado de Round Trip Time, ou RTT. Então o RTT aqui de uma estação para outra é de 500 milissegundos, ok? O tempo que demora de uma informação sair de A até B e voltar para A. Então, se eu estou utilizando o meio por 4 milissegundos para um total de 504 milissegundos, que é o total da comunicação, ok? O tempo total que demora do quadro, sair da estação A, ir até o B e voltar para a estação A confirmação,
eu tenho uma taxa de utilização do meio de 4/504, que dá 0,8% de utilização do meio, que é um valor extremamente baixo. Para evitar os problemas, então, do protocolo de bit alternado, foi proposto o protocolo de retransmissão integral. Na retransmissão integral, vários quadros são transmitidos sem aguardar o ARC de confirmação. Ok? Então, o transmissor vai ter uma janela de transmissão de tamanho variável e o receptor vai ter uma janela de recepção de tamanho 1. O tamanho da janela de transmissão é uma potência de 2 e os quadros são numerados de 0 a 2 elevado a n-1. Cada quadro transmitido ele vai ser reconhecido individualmente por um ARC. Ok? Em caso de problema, os quadros subsequentes são descartados. Então aqui nós temos uma transmissão via satélite com os mesmos valores anteriores. Quadro de 4.000 bits e um link de comunicação de 1 megabits por segundo. Então esse quadro vai demorar 4 milissegundos para ser transmitido, ok? Só que eu vou transmitir agora um atrás do outro subsequentemente e sucessivamente. Então, sabendo que o tempo que demora para o quadro sair da estação A, chegar na estação B e voltar para a estação A é de 500 milissegundos, o transmissor vai conseguir enviar até 125 quadros antes de receber o primeiro ARC de confirmação do primeiro quadro transmitido. Ou seja, a taxa de utilização do meio agora é muito maior. Aqui então nós temos uma figura ilustrando a retransmissão integral e a janela de transmissão. Então aqui, ó, da esquerda para a direita, nós temos aqui a janela de transmissão, ok? E os quadros não transmitidos ainda. Então, à medida que os quadros são transmitidos aqui, ó, transmitiu o quadro Q0, transmitiu o quadro Q1, a janela de transmissão vai diminuindo de 2 posições, ok? Então, vão ser marcados agora aqui, ó, os quadros transmitidos, mas não reconhecidos ainda pelo quadro ARC de confirmação. Chega então o primeiro ARC de confirmação do quadro 0. Então o que vai acontecer com a janela de tempo? Ela vai aumentar uma posição, ok? Então passando de 2 para 3. A quantidade de quadros transmitidos e não reconhecidos então cai para apenas um, que é o quadro Q1, que ainda não recebeu a sua confirmação, e a quantidade de quadros transmitidos e reconhecidos fica somente o quadro Q0. Nesse instante então é transmitido o quadro Q0, Q3 e Q2, ou melhor, a ordem é Q2, Q3, Q0, ok? E aí a janela de transmissão fica vazia, porque tudo que tinha para transmitir já foi transmitido, agora deve-se receber a confirmação antes de fazer novas transmissões. Por fim, o reconhecimento do quadro 1. Chega, com isso, a janela de transmissão aumenta uma posição, e o número de quadros transmitidos e reconhecidos agora passa para 2, o Q0 e agora o Q1. Essa técnica também é chamada de janela deslizante ou sliding window. Aqui então nós temos a ilustração do funcionamento da retransmissão integral e a janela de transmissão, ok? E um possível problema que pode ocorrer. Então o transmissor vai enviando os quadros Q0, Q1, Q2, Q3, até o tamanho máximo da janela de transmissão, e o receptor, à medida que vai recebendo esses quadros, vai mandando as confirmações para cada quadro recebido. No caso aqui, ó, o quadro Q2, houve um erro na chegada desse pacote, e a partir daí então, todos os quadros recebidos, o Q3, o Q4 até o Q7, foram descartados. Na retransmissão integral, não existe a possibilidade do receptor receber os quadros fora de ordem, ok? Então, à medida que esses quadros foram descartados, vai ocorrer o timeout do quadro Q2 no transmissor, ok? Que vai retransmitir o quadro Q2, e aí sim esse quadro Q2 chega no receptor que manda o ARC do Q2, o ARC do Q3, enfim, tudo volta ao funcionamento normal. A retransmissão seletiva é a evolução da retransmissão integral, e ela vai permitir que um problema em um quadro não necessariamente necessite de retransmitir todos os quadros não reconhecidos. Então, vai existir uma janela de recepção no receptor que vai controlar quais quadros ainda podem ser recebidos, ok? Da mesma forma, essa janela de recepção vai permitir que os quadros sejam recebidos fora de ordem e vai enviar o ARC somente do último quadro recebido corretamente.
Aqui então nós temos uma figura ilustrando o funcionamento da retransmissão seletiva e a janela de recepção. Inicialmente, a janela de recepção está no tamanho máximo, ok? De 4 posições. Então ela recebe dois quadros, o quadro Q0 e o quadro Q1. Então, como ela recebe dois quadros, ela vai diminuir de duas posições e vai ter então a janela de recepção vai cair para duas posições e os quadros recebidos, mas não reconhecidos, vai diminuir duas posições, ok? Ou vai ficar em duas posições. Nesse instante, então, o receptor vai enviar duas confirmações, confirmação do quadro 0, confirmação do quadro 1. Então, esses quadros que eram reconhecidos, recebidos e não reconhecidos, eles passam a ser quadros recebidos e reconhecidos. E, ao mesmo tempo, a janela de recepção passa novamente para 4 posições. Continuando, chegam novas transmissões do transmissor, ok? Com o quadro Q2, Q3 e Q0. Então, a janela de recepção recebeu esses três quadros, ficando somente com uma posição contendo o próximo quadro Q1, ok? E os quadros recebidos e não reconhecidos ficam Q2, Q3 e Q0. Quando o quadro AQ2 for validado, o receptor vai enviar o quadro AQ2 para o transmissor, ok? E os quadros recebidos e reconhecidos vão aumentar em uma posição agora para incluir o quadro Q2. E o processo se repete. Aqui então nós temos o funcionamento da retransmissão seletiva, onde o transmissor envia os quadros sucessivamente, ok? Quadros Q0, Q1, Q2, Q3 e por aí vai. E o receptor vai enviando as confirmações somente do último quadro válido recebido. Então, o transmissor mandou Q0, Q1, Q2, Q3, o receptor vai mandar o AQ somente do Q1, que foi o último recebido corretamente, ok? No caso aqui, o quadro Q2 ocorreu um erro e não chegou no receptor, ok? Então, o transmissor vai ocorrer o timeout do quadro Q2, mas ao mesmo tempo, ele continua transmitindo os demais quadros, Q3, Q4, Q5 até o Q7 aqui, ok? E esses quadros são recebidos corretamente no receptor. Quando o transmissor perceber que ocorreu o timeout do quadro Q2, ok? Ele vai retransmitir esse quadro. Ok? Da mesma forma para o quadro Q3, Q4 e Q5. Só que os demais quadros, Q3, Q4 e Q5, já foram recebidos adequadamente no receptor e serão descartados. Porém, quando o quadro Q2 chegar no receptor, ele vai enviar o AQ de confirmação agora, mas não do quadro Q2, e sim do quadro Q7, porque do 2 até o 7 já chegou corretamente, já está na janela de recepção. Ok? Então ele envia falando que o último quadro que ele recebeu, que é válido, está correto, é o quadro Q7 agora, então, que volta para o transmissor e a partir daí continua do quadro seguinte, que é o quadro Q8. Um problema que pode ocorrer na janela de recepção é o problema de sobreposição, ok? Tipicamente ele ocorre quando o tamanho da janela de recepção está incorreto. Então aqui, de acordo com a figura, eu tenho uma janela de recepção de 4 posições, de Q0 até Q3, ok? E o transmissor envia 3 quadros, Q0, Q1, Q2. Então, esses quadros eles vão ser recebidos e reconhecidos através do envio do AQ2, ok? Então, a minha janela de recepção agora continua com 4 posições e eu tenho quadros recebidos e reconhecidos de Q0, Q1, Q2. Porém, a confirmação do quadro 2 houve um erro e não chegou no transmissor. Então, como ocorreu o timeout do quadro 0, ele vai ser retransmitido pelo transmissor, ok? Só que o quadro 0 agora está na próxima janela de recepção. Ao mesmo tempo, ele já está aqui como recebido e reconhecido. Então, eu tenho uma duplicação do quadro 0 aqui incorreta, ok? Já o AQ agora, ele vai enviar o AQ do quadro 2, indicando que o próximo quadro a ser enviado é o quadro 3. O transmissor então vai enviar o quadro 3 e novamente eu vou ter os quadros duplicados, que é 0. Para evitar esse problema na janela de recepção, o tamanho da janela de recepção deve ser no máximo a metade do tamanho do número de quadros da janela de transmissão, ok? Então se a janela de transmissão vai até 8, a janela de recepção pode ter no máximo 4 posições.
O volume de transmissão entre o transmissor e o receptor tem que ficar alinhado, ok? Então aqui a gente tem um exemplo que é uma torneira que enche um balde d'água que tem um furo. Se o volume de água for muito maior que a capacidade de vazão desse balde, então essa água vai transbordar ao redor do vaso. Da mesma forma, se o volume de dados do transmissor for maior que a capacidade de receber do receptor, vai transbordar no receptor e ele vai perder parte dessas informações. Então, esse problema de controle de fluxo tem que garantir que o transmissor regule o volume de dados transmitidos de forma a não afogar o receptor. Basicamente, existem duas formas para isso funcionar. A primeira é chamada de Stop and Wait, onde o transmissor vai aguardar a confirmação de cada quadro enviado antes de enviar o próximo, que é muito semelhante ao protocolo de bit alternado e ocorrendo os mesmos problemas, ok? Ou o receptor vai enviar mensagem ao transmissor informando o seu status, ou seja, a sua capacidade atual para evitar que o transmissor sobrecarregue o receptor. No caso aqui, então, o transmissor A envia quadros para o receptor B, que envia um status falando para que o transmissor A não envie novos quadros, porque ele já está saturado, está processando os quadros enviados, ok? Quando o receptor B estiver liberado, ele vai enviar um novo quadro solicitando o envio de novos quadros. E aí o transmissor A volta a retransmitir esses quadros. O controle de fluxo, então, ele é resolvido com o receptor informando para o transmissor a sua capacidade atual, ok? E o transmissor vai regular o volume de dados de acordo com a capacidade do receptor. Nos protocolos que usam janela deslizante, basta ajustar o tamanho da janela de transmissão ou o receptor informar o tamanho da janela de recepção a cada reconhecimento. E com isso nós concluímos a nossa aula. Dúvidas, por favor, entrem em contato. Obrigado.